o meu objetivo nesta tribuna hoje é abordar este momento que indica mais um agravamento, deputado Zé Ricardo, mais um agravamento num processo de um verdadeiro caos institucional em que o Brasil está envolvido desde o golpe que foi gestado a partir das eleições de 2014, que levou à cassação indevida de um mandato legítimo da presidenta Dilma e que jogou, a partir daí, o país progressivamente num caos institucional cada vez maior. Neste caminho deste golpe, houve o impedimento à força, de forma ilegal, da candidatura do ex-presidente Lula, que era, em todas as pesquisas, considerado o favorito para vencer as eleições. E hoje, deputado Renildo Calheiros, nós temos praticamente os 100 dias de governo Bolsonaro se concluindo. E qual é o resultado para o país? O resultado para o país é a escalada de conflitos amplificada, a falta de solução efetiva e de propostas para um diálogo que repactue este país, que possa recuperar crescimento econômico, que possa recuperar empregos, que possa garantir um ambiente de diálogo e de convívio. Vejam o que foi a postura do presidente Bolsonaro nesta semana. De um lado, ele quer reabrir os livros de história do país, negando todos os males causados pelo golpe civil-militar de 1964. Ele quer negar a tortura, ele quer negar toda a escalada de perseguições, de cassações que ocorreram naquele período. E assim pretende ele contribuir para a solução de problemas no nosso país. Ao contrário, ele agrava os problemas. Vejam a outra postura. O diálogo e a negociação nobre que deve ocorrer numa democracia entre partes que pensam diferente e que deve se dar no parlamento, ela é suprimida pelo presidente, que diz: não vou dialogar porque isto seria o diálogo com a política tradicional. Eu não sei o que ele chama de velha ou de nova política, de política tradicional ou de política diferente. Eu sei que na democracia as partes diferentes precisam dialogar para buscarem soluções. E a situação se agrava porque no seio do governo as divisões se multiplicam. E evidentemente já salta aos olhos da opinião pública os movimentos conspirativos do atual vice-presidente da República, que já articula e trabalha como se presidente fosse ou como se pudesse vir a ser em breve presidente. Neste sentido, senhor presidente dos trabalhos deste momento, apresentei nesta semana a esta casa, e eu peço um minuto para concluir, apresentei um projeto de emenda constitucional que eu peço apoio a todos os colegas, que define algo que estabiliza a democracia brasileira. Ou seja, o que diz a PEC que eu proponho para ser debatida pelo povo brasileiro neste parlamento para ser aprovada. Diz que sempre que houver o afastamento definitivo de um presidente da República, de um governador ou de um prefeito, haverão novas eleições diretas 90 dias depois deste afastamento. Me perguntam se a PEC é para A ou para B. Não, a PEC é para o Brasil. A PEC é para a democracia brasileira.
A PEC é para que todos saibam que não há atalho para chegar à presidência da República. Por exemplo, Temer não teria sido presidente se não tivesse participado de uma eleição como candidato a presidente no momento do impeachment fraudulento que foi impetrado contra a presidenta Dilma. Nós precisamos garantir o voto direto como esteio fundamental do caminho para chegar ao poder neste país, para estabilizar a democracia brasileira, para evitar, e eu peço só mais um minuto, presidente. Muito obrigado, presidente. Para evitar caminhos conspirativos na democracia brasileira. Obrigado. Para evitar, deputado Hildo, caminhos onde conspirações desestabilizem aquele que é o fator mais importante, o pilar mais importante de uma democracia, que é o voto direto do cidadão, é que constitui os mandatos que o representarão temporariamente. Precisamos avançar nesse sentido. E por fim, presidente, eu só digo ao ministro Paulo Guedes que não é ele que vai dizer, como se fosse um imperador, qual é a melhor solução para a economia brasileira. Nós temos opiniões diferentes da dele e queremos disputá-las democraticamente na sociedade brasileira.